Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Para você que está assistindo pela primeira vez aí, te peço que assista o vídeo anterior, o vídeo 1, né? Que aí você vai entender melhor. Esse aqui é o segundo vídeo sobre o assunto do batismo, né? Claro que não estou explicando tudo, porque tem muita coisa na Bíblia para ser explicado sobre o batismo. Mas eu quero que você, com esses vídeos, com este assunto que nós estamos falando aqui, que você sinta mais curiosidade de aprender mais e vai buscar mais informações na palavra de Deus, né? Onde é a verdade. Porque a palavra de Deus diz assim: Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, a vida. Então não tem outro lugar de buscar as verdades, de entender as verdades, né? Buscar o conhecimento através da oração e do Espírito Santo, certo? Nós estamos falando sobre o batismo, falamos aí no início sobre Naamã, né? O leproso, onde ele teve que atender ao pedido do profeta Eliseu, né? E mergulhar na água do Rio Jordão, água barrenta, por 7 vezes, aí provando a sua fé, né? E ele assim fez, e aí foi curado de todas as suas lepras, né? Tava com a pele limpinha de novo, certo? E por que nós pegamos esta introdução aí? Porque mostra que precisou ser mergulhado, ser limpo, né? Como se fosse morto e ser renascido de novo. Saiu com a pele limpa, novinha, em folha, como um bebê, certo? E também esse episódio aconteceu no mesmo rio que Jesus foi batizado, no Rio Jordão, certo? Então por isso que nós fizemos esta introdução. E paramos aqui na pergunta que eu tinha feito: Jesus é o nosso exemplo. Como ele foi batizado? Tanto que nós lemos o texto, eu vou repetir para nós aqui, Marcos 1, verso 9 e 10, que diz: Naquele dia veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Interessante, né? Você viu que aqui o Espírito Santo desce na pessoa após o batismo. É bíblico isso. Então até o próprio Jesus, que não tinha pecado, o Espírito Santo veio até ele em forma de pomba visível após o batismo. Isso simboliza o quê, queridos? Simboliza que a pessoa está suja, né? Simbólica de pecado, e quando ela aceita Jesus, ela pede perdão, ela se arrepende, para de praticar os erros que estava fazendo, agora aceita o batismo representando o quê? Uma limpeza espiritual, uma limpeza de mente e corpo no geral. Não é lavar, tomar banho para sair a sujeira que está aqui, não é essa. É uma limpeza espiritual, né? Onde ela vai ter um recomeço com Deus. Então ela vai o quê? Representando aqui o batismo, ele representa o quê? Morte e ressurreição. A pessoa vai morrer e ressuscitar e recomeçar com Deus, agora limpa dos seus pecados, certo? Os pecados cometidos anteriormente, Deus ele fala: eu apago, eu não me lembro mais dele. Se você quiser ter uma noção maior disso, podemos estudar, fazer um estudo bíblico que vai falar tudo sobre esses assuntos. Você pode entrar em contato comigo no particular e nós vamos fazer um estudo por videochamada. Eu faço esses estudos com outras pessoas. E as pessoas estão entendendo e estão se preparando para o batismo, para ter essa limpeza espiritual com Deus. E você também está convidado a fazer isso. Não importa de que cidade você está assistindo, de que local que você está assistindo. Desde que você tenha um tempo para isso, nós podemos estudar junto, tá certo? E a Bíblia tem resposta para todas as nossas perguntas. O que ela não tem de resposta, Deus ele fala que não é para nós ficarmos tentando achar resposta que não iremos encontrar, ok? Mas o que tiver as respostas, nós daremos a resposta. Não é eu, Eliseu, é a Bíblia, é Deus, é o Espírito Santo, tá certo? Então, Jesus vai ao Jordão, até João, e é batizado. Por que Jesus é batizado? 1 Pedro 2,21, ali diz que foi batizado por imersão para cumprir toda a justiça. Jesus é batizado para cumprir a justiça. Agora eu te pergunto, nós não precisamos cumprir a justiça? Não precisamos cumprir os requisitos que Jesus pediu para nós? O que está escrito na Bíblia? Se eu preciso cumprir também esse mesmo caminho, andar por esse mesmo caminho para estar pronto lá na frente, eu preciso cumprir a justiça. E para mim cumprir a justiça, eu preciso passar pelo mesmo ritual que Jesus passou, porque ele deixou de exemplo. Jesus foi o exemplo nosso. Não existe outro exemplo maior do que Jesus. Queridos, então, aceita o batismo. Queridos, e ainda o batismo bíblico, o batismo por imersão, o batismo que nem eu já expliquei no vídeo anterior, por espergir água, um copinho de água na cabeça ou um balde, é um batismo falso, não é bíblico. Se você foi batizado desta forma, você ainda não foi batizado literalmente no batismo verdadeiro com Deus. Você ainda está em débito, está em falha com Deus, certo?
Então, para cumprir a justiça para com Deus, para que você esteja justificado perante Deus, quando Ele voltar, precisa passar pelo batismo verdadeiro, por imersão. E não é só ser batizado por imersão. Depende do lugar que você vai ser batizado, é válido, senão não vale. Não é o lugar, o rio ou o tanque. Depende da denominação que você está, se ela é verdadeira ou não, se ela segue os princípios da Bíblia corretamente, todos os mandamentos ou não. Se não segue, querido, não é válido. Porque você está sendo batizado num lugar errado, num caminho errado, onde estão ensinando a mentira, não a verdade. Por mais que no seu coração você acha que é verdadeiro, mas faça um estudo verdadeiro e se rebatize. A gente fala rebatizar, mas daí você vai ser batizado de verdade nos caminhos de Deus, na verdade, certo? Você vai recomeçar. Não tenha medo de recomeçar, de ter um outro batismo, mas agora verdadeiro. Não tenha medo e nem vergonha. Porque Jesus não teve vergonha de você ao morrer na cruz por você. Então não tenha vergonha dele também, tá? Queridos, eu vou adiantar aqui para ver se dá tempo de terminar nesse vídeo, senão a gente faz um terceiro vídeo. Outra história também que nos leva ao batismo, que é necessário. Uma história que está no livro de Atos, capítulo 8, não sei se você já conhece. Né? A Bíblia ela conta uma história de um oficial de justiça que viajou por mais de 200 milhas da Etiópia para Jerusalém para adorar a Deus. Mas seu coração ainda não estava satisfeito. Esse etíope representa muitas pessoas que hoje são religiosas, leem as escrituras, né? Todo mundo tem uma Bíblia em casa e lê um pouquinho, né? Que seja, buscam a verdade, mas que ainda não têm uma fé salvadora em Jesus Cristo. Eles lêem a Bíblia um pouco, né? Mas não entendem o suficiente, não se entrega o suficiente, não faz ou não segue os planos de Deus, não segue os mandamentos de Deus, não tem esse arrependimento verdadeiro, continua cometendo os erros, né? E não são batizados nos caminhos corretos. Esse homem estava vindo adorar a Deus em Jerusalém, mas ele não tinha total conhecimento, ele sentia essa necessidade, sentia essa falta, essa carência desse conhecimento. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se você tem um coração verdadeiro ou não. E quem tem um coração verdadeiro, ele vai chamar, ele vai buscar para vir para o seu aprisco. Ele fala, né? Terá só um rebanho. E o rebanho dele vai ser o que estiver à sua direita. Os da sua esquerda serão os bode, serão os pecadores que não aceitaram Jesus. Ok? Então aqui ele fala, essas pessoas são até sinceras de coração, mas estão perdidas, porque não estão fazendo o que é correto. Elas estão no erro achando que é verdade. De todo o coração elas estão ali. Mas Deus vai tirá-las dali. Desde que elas aceitem as verdades, né? Estão abertas para o conhecimento. Abertas para ser usada pelo Espírito Santo. Que você possa estar aberto para o Espírito Santo. Aceitar as verdades e querer aprender. Não fique só nesses vídeos. Queira aprender mais. Nos procure, por favor, tá? Então, eles precisam de alguém que lhes mostre o caminho. Aqui este homem, esse etíope, ele precisou de alguém para lhe mostrar as verdades, o caminho às verdades. Então aqui nós vamos ver um pouquinho da história, né? Que Deus ele manda Filipe acompanhar esse carro onde este homem estava lendo. Quer ver? Olha, acompanha comigo. Ao Filipe aproximar-se da carruagem, ouviu o homem lendo o livro do profeta Isaías. Você encontra essa história no livro de Atos, capítulo 8, do verso 26 ao 40, eu estou lendo aqui, né? Mas é um pouco antes, acho que do verso 10 em diante ali conta essa história aí desse etíope, tá? Leia ela com carinho que você vai ver, vai entender um pouco mais, tá? Aqui eu só estou fazendo um resumo para nós não demorarmos muito. Então este homem estava lendo o livro do profeta Isaías, não estava entendendo nada, aqui no verso 28 fala isso. Ora, era costume naqueles dias que os alunos, né, lessem em voz alta. Então Filipe ouviu ele ler, estava ouvindo ele ler. Deus já havia preparado o coração do homem, né, para receber o testemunho de Filipe. Então ele já prepara o coração das pessoas para receber o testemunho dos seus servos. O coração seu deve estar aberto para, quando ouvir as mensagens verdadeiras, querer conhecer mais, ter o desejo de querer buscar mais, tá? Então, se obedecemos à direção do Senhor, nós podemos ter certeza de que Ele irá à nossa frente, abrindo o caminho para o nosso testemunho. Então não tenha medo de pregar, de falar a verdade, porque Jesus está aí na frente, abrindo o caminho. Ele está preparando os corações das pessoas para receber a mensagem. Quem não quer receber é porque o Espírito Santo já foi, já tentou e essa pessoa não quis, então não é culpa sua.
A fé vem pelo ouvir. Olha o que a Bíblia diz para nós. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso você encontra no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Que a fé vem pelo ouvir, né? Você tem que estar ouvindo a mensagem, deixá-la entrar, fluir na sua mente, no seu coração, e ouvir pela palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus verdadeira. Agora tem que colocar em prática esses ensinos, para aí sua fé aumentar. Então você vai buscar mais, cada dia mais, e vai assim aprendendo mais e vai criando mais ânimo, mais coragem, mais fé, mais desejo, e isso vai crescendo, vai te dando alegria. O etíope creu em Jesus Cristo, e nasceu de novo. Tão real era a sua experiência que ele insistiu em parar a caravana e ser batizado imediatamente. Como que ele foi batizado então? Ele parou a caravana. O que aconteceu? No caminho onde ele estava indo, eles passaram por um rio. Ao chegar nesse rio, ele falou para Filipe: o que eu preciso para ser batizado? Vamos ver o que vai acontecer aqui? Como Filipe batizou o tesoureiro etíope, certo? Se você ler lá no livro de Atos, né, do capítulo 10 em diante ali, você vai ver que ele pede, ele fala isso: o que precisa para mim ser batizado? Porque ele entendeu as explicações do Espírito Santo através de Filipe ali, e ele então aceitou imediatamente. O convite é para você: o que você está esperando? Não espere mais. Se o Espírito Santo tocar o seu coração, procure hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia, procure o pastor, pede um curso bíblico, pede o batismo. Continue aprendendo. Você nunca vai aprender o suficiente ali antes do batismo e pronto, final. Não. Você vai continuar aprendendo até Jesus voltar. Nunca vamos aprender tudo imediatamente. Então nós sempre vamos estar em um aprendizado constante. Ok? Atos 8, verso 38 e 39 diz assim, ó: então mandou parar o carro, ambos desceram as águas. Olha bem, ambos desceram a água. Quando desceu a água, quer dizer, entrou no rio. E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o texto diz, saíram da água, saíram de dentro do rio, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Levou Filipe para outra região, porque o trabalho ali já estava concluído. Queridos, entraram, desceram as águas e saíram das águas. Como Jesus entrou na água e saiu da água, desceu o Espírito Santo nele. Então aqui também, este homem, quando ele sai da água, ele recebe o Espírito Santo. Só que aqui não foi visível e também não veio uma voz do céu. Mas pode ter certeza que Deus fica feliz do mesmo jeito. Ele diz: este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Porque você passa agora a ser filho de Deus, a ser um servo de Deus, fazer parte da família de Deus. Não que nós não somos filhos de Deus, todos nós somos criados por Deus. Mas quando não queremos seguir os evangelhos de Deus, nós deixamos de ser filho de Deus e passamos a ser filho do diabo. A Bíblia diz isso, tá? O texto bíblico diz isso. Que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não aceita Jesus, aceita Satanás. Então não são filhos de Deus mais. A imersão era o modo do batismo praticado pela igreja cristã primitiva. De fato, não há nenhuma evidência no Novo Testamento para qualquer outro método de batismo. Não há nenhuma evidência, nada na Bíblia que diz que mudou o tipo de batismo. Por água respingada, por uma bacia, por jogar um copo d'água, um balde. Não. O batismo continua o mesmo até o fim, até Jesus voltar. Este batistério, aqui tem um batistério que eu vou te dizer aonde aqui, ele está localizado no Negev. Provavelmente foi construído na era bizantina entre os anos 250 a 600 depois de Cristo. Ali tem um batistério, vou dizer para você aonde se encontra um também que você pode estar pesquisando aí e verificando os fatos verídicos. Muitos turistas visitam a igreja de João, localizada nas ruínas da cidade bíblica de Éfeso, na Turquia. Esta igreja foi construída como um memorial ao discípulo João. Não que João era o dono, não que João era o padre dali, João era o cara, não. Foi construída em memória, foi um memorial, né? O terceiro concílio geral da igreja teve lugar nessa construção em 431 d.C. De especial interesse é o batismo, é o batistério desta igreja, de forma circular, de cerca de 12 metros de diâmetro e 4 metros de profundidade, com escadas que levam para dentro da fonte dos dois lados. Então tem escadas dos dois lados e no meio que é redondo, né? Onde eles ficavam, ia descendo os degraus até ser mais fundo um pouco e ali fazia o batismo. Claro que eles não iam no meio, no centro, onde tinha 4 metros, né? Mas era um batistério onde se batizavam ali naquela igreja.
Então, um tanque fundo, onde entrávamos pela escada para ser batizado, nada de aguinha jogada na cabeça. Então esse era o ritual que era feito, o batismo por imersão, mergulhar, afundar toda a pessoa, representando morte e ressurreição. Uma nova criatura sai dali. Vamos dar sequência aqui. A maioria das pessoas já ouviu falar da Torre do Sino, né? Na frente da Catedral de Pisa, na Itália, mas comumente conhecida como a Torre de Pisa. Junto com a Catedral e a Torre de Pisa, há um batistério em um edifício redondo que abriga um tanque de batismo que foi construído no século XIV, 1300 anos depois da ascensão de Cristo. O modo do batismo ainda era por imersão e vai continuar até o fim. Você vê que 1300 anos depois de Cristo ter ido para o céu, ainda continuavam batizando por imersão. Por que mudou? Aonde diz que mudou? Que local diz que mudou? Não existe, queridos. Presta atenção, o convite para você, saia desta igreja que batiza por copinho, por balde e por jogar água na cabeça. Saia dessa igreja porque é uma igreja mentirosa, não é a igreja verdadeira de Cristo, não estão te ensinando a verdade. A verdade está toda na Bíblia. Toda na Bíblia. Eles leem a Bíblia, mas não te ensinam a verdade. O inimigo induz as pessoas a continuar mentindo porque senão você sai dessa igreja se eles te falarem a verdade. Eu estou te falando a verdade. O Espírito Santo está te levando à verdade. Saia desta igreja. Procure o caminho da verdade. Ore para Deus, pedindo para Deus, Senhor, me mostre o caminho da verdade. Eu quero ser salvo. Peça para Deus e Ele vai te levar ao caminho da verdade. Queridos, procure um estudo bíblico de verdade. Alguém que vai te mostrar a verdade na Bíblia. Cada detalhe. Sem medo, porque não podemos ter medo se a pessoa vai querer ou não. Nós devemos mostrar a verdade. E é o Espírito Santo que convence, tá? Não somos nós. O batismo simboliza, querido, a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, há primeiramente morte para o pecado, então o sepultamento para quem morreu na velha vida e finalmente a ressurreição desde a água para uma nova existência. Representa ali que seus pecados ficaram ali sepultados debaixo d'água e você ressuscita uma nova criatura. Recomeça. Tem direito em errar, em pecar? Claro que tem. Vai pecar, porque nós estamos num mundo de pecado. Mas o passado, antes de você conhecer a verdade, fica para trás. Você recomeça dali para frente. Os novos erros que você vai ter, desde que você se arrependa, não comete mais, pede perdão para Deus, você estará limpo. Deus aceita. Ele aceita o seu perdão. E você assim vai sendo renovado a cada dia, vai aprendendo, vai crescendo em Cristo e tendo aí a paz de espírito com Cristo. E sendo uma nova criatura. E andando no caminho correto. E o Espírito Santo vai te guiar, ele vai te mostrando as verdades. O batismo por imersão atende perfeitamente a esse simbolismo. A vida de pecado cessa, então há uma breve suspensão da respiração enquanto a pessoa está sendo batizada. Literalmente, para mostrar que é morte e ressurreição, a pessoa tranca o seu fôlego como se não estivesse respirando enquanto está debaixo d'água. Morreu. Quando volta a respirar. É como se tivesse ganhado a vida novamente. E ali nasce uma nova pessoa. É simbólico, queridos, mas a Bíblia pede para fazer isso. Jesus fez isso. Jesus não tinha pecado. Ele não precisava nascer de novo. Mas ele fez para cumprir a justiça, lembra? Nós precisamos fazer o exemplo de Jesus, seguir o exemplo dele. Não deixe de fazer isso. Nós vamos ler um texto aqui que diz claramente para nós quem vai ser salvo. Quem crer e for batizado. Ok? Ela é inclinada para trás, a pessoa, e deitada na água, até que seu corpo seja plenamente coberto, ou simbolicamente sepultado pela água, Então o batizando é erguido da água, expirando o ar como um bebê recém-nascido, para viver uma nova vida, simbolizando assim a ressurreição. Nenhuma outra forma de batismo preenche esse simbolismo bíblico. Alguns dizem que guardam o Santo Domingo em honra à ressurreição de Jesus, mas essa prática nunca é mencionada na Bíblia, é uma prática mentirosa, não existe. Foi criada pelo homem induzido por Satanás. Queridos, os filhos de Satanás.
são induzidos a pregar a mentira, um evangelho mentiroso. E muitos estão caindo nessa armadilha. Até pessoas que têm um coração verdadeiro. Mas Deus está chamando você que tem um coração verdadeiro. Aceite o chamado de Cristo. Não espere, não espere. Não vá porque você tem amigos nessa igreja, porque você tem parentes nessa igreja. Queridos, a salvação é individual. Parente nenhum vai te salvar e você não vai salvar parente nenhum. Nós podemos mostrar o caminho. Vá para o caminho verdadeiro, depois você vai pensar em mostrar o caminho verdadeiro para essa pessoa. Mas não fica por amizade na igreja que você está, se ela não ensina as verdades. Simplesmente aceita as verdades enquanto é tempo, porque o nosso tempo pode acabar assim, no piscar de olhos. Podemos vir a dormir até Jesus voltar e o tempo acabou. Não tem uma segunda chance. Não vai ter um lugar onde você vai ficar para ter uma segunda chance. Não, é mentira isso. Podemos estudar sobre a morte e você vai entender bem qual que é os planos de Deus. Para onde que vai o corpo? Morre, enterra, acabou. Quão importante é o batismo? Qual importante é o batismo? Nós já falamos aqui, mas vamos continuar falando, né? O batismo é claramente ordenado pelas Escrituras e considerado essencial. Todavia, quando o batismo é importante, como no caso do ladrão na cruz, Jesus lhe deu o crédito mediante ao seu próprio batismo. O ladrão na cruz não pôde ser batizado, certo? Algumas pessoas podem questionar isso. Mas ali Jesus diz para ele que ele ia ser salvo. O próprio dono do mundo, o próprio Criador. Né? Se Jesus falou que vai ser salvo, então vai ser salvo. Né? Então ele não precisa ser batizado. Jesus aceitou o seu pedido porque ele não tinha mais chance de ser batizado. Mas Jesus conhece o coração da pessoa. Jesus sabe que se ele tivesse a oportunidade antes daquele momento de conhecer o evangelho verdadeiro, ele teria sido batizado. Por isso que algumas pessoas vão ser salvas sem ser batizadas, os que já morreram. Por quê? Deus conhece o coração dessas pessoas. Se elas tivessem a oportunidade de conhecer o evangelho verdadeiro, elas teriam aceito e passado pelo batismo. Então elas vão ser salvas. Mas nós que estamos vivos, que estamos aprendendo, estamos ouvindo a verdade, se não aceitarmos agora, não tem salvação. Não tem salvação. Porque você teve a chance, a oportunidade de buscar ao Senhor de todo o seu coração, de praticar os eventos que Ele pede na Bíblia, as experiências que Ele pede na Bíblia. Você está entendendo a gravidade da situação? A Bíblia diz em Marcos, olha o importante disso, Marcos 16,16. Olha o recado de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estará perdido. Querido, quem crer, se você acredita no que eu estou falando para você, está aqui na Bíblia, estou mostrando na Bíblia. Se você acredita, você vai aprender mais, vai pedir um estudo, nós vamos estudar junto, vou te mostrar 28 doutrinas, certo? Aonde nós vamos ensinar para você passo a passo. Você vai aprender o suficiente para entender que esse é o caminho. E aí você vai ser batizado. Queridos, vai ser salvo se você for batizado e continuar nesse caminho. Agora, se você não crer, vai ser condenado. Vai ser condenado junto com Satanás e os seus anjos, contra os outros restantes que não creram também. Olha o que diz em João 3, verso 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe por quê? O reino de Deus não tem pecado. Lá só vai ter gente nova, purificada, refeita, gente santa. E nós temos que ir nos purificando, nos santificando aqui para merecer quando Jesus voltar, essa transformação total. E esta transformação vai depender da aceitação, desse crer e ser batizado. Aceita e crê e ser batizado. Aí começa uma nova criatura. E lá no céu vai ter novas criaturas. Se essa pessoa não aceita, não terá lugar no céu, porque ela vai continuar com o pecado. E o pecado vai ser destruído. E quem tiver com pecado, vai ser destruído junto com o pecado. Então, o batismo é como a cerimônia do casamento. Vamos deixar essa experiência para você aqui. É como a experiência do casamento. De que forma? A Bíblia diz: porque o teu Criador, em Isaías, capítulo 54, verso 5, diz: porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Isaías 54, verso 5. Então, como a mulher assume o nome do seu marido no casamento, assim o cristão toma o nome de Cristo. Por isso mesmo, são chamados de cristão. Nós assumimos o nome de Cristo quando nós renascemos de novo. Porque Jesus fala: este é o meu filho amado em quem me alegro.
Que prazer ouvir isso, né? Quando Jesus falar isso para você. Este é o meu filho amado em quem me alegro. Ambas as cerimônias precisam estar baseadas no amor e no compromisso para se tornarem significativa. Vou repetir. Ambas as cerimônias precisam estar baseadas no amor e no compromisso para se tornarem significativa. A do casamento tem que ser o compromisso dos dois de ser fiel um ao outro, servir um ao outro. E no compromisso de servir ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, obedecendo ao Senhor. Você entendeu? Então o batismo é essencial à vida do cristão como as núpcias são necessárias para o casamento. Jesus aceita. Desde que você crê e for batizado, você está entendendo? Que ordem deu Jesus ao seu povo antes da sua ascensão? Jesus dá uma ordem quando ele sobe para o céu. Qual que é essa ordem? Veja lá para você ver. Pedro seguiu a ordem do Salvador quando no dia do Pentecoste pregou ao penitente povo. O que ele falou? Em Atos 2, verso 38. Mas antes de ler esse verso aqui, vamos ver o que Jesus ordenou ao povo. Está em Mateus 28, 19. Ele diz assim, ó: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai aos povos, às nações, quem não conhece ainda, ensina, faça elas discípulos. Fazer discípulo é o quê? Você conhece, então faz outra pessoa conhecer também o que você conhece, e essa pessoa vai fazer outra, e assim vai pregando o Evangelho. E essas pessoas vão aceitando o batismo e se tornando agora parte da família de Cristo, se arrependendo. Olha o que Pedro fala aqui quando Pedro segue os conselhos de Deus lá no Pentecoste. Pedro fala assim, ó, em Atos 2,38, arrependei-vos, a cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Então a gente pede perdão, batiza e Deus apaga os nossos pecados. Legal isso, né? Queridos, eu vou ver se eu consigo terminar aqui, que o nosso tempo já está esgotando, tá? Que qualificação bíblica devem proceder do batismo? Quais as qualificações bíblicas devem proceder do batismo para que uma pessoa seja batizada? Olha bem aqui. A primeira condição. A pessoa precisa ter uma compreensão dos ensinos de Jesus, Mateus 28, 19 e 20. A pessoa deve crer em todos os ensinos de Cristo. A pessoa deve ter um arrependimento dos pecados passados genuínos de verdade. Crer de todo o seu coração. Concordar em abandonar os pecados. Isso está tudo na Bíblia. Aceitar a Jesus como seu salvador pessoal e experimentar o novo nascimento. Está tudo na Bíblia. Queridos, agora eu pergunto para você, uma criança ao ser batizada, ela sabe disso aqui tudo? Ela acredita em Deus? Ela se arrepende dos seus pecados passados? Ela compreende todos aqui os ensinos de Jesus? Ela concorda em abandonar os seus pecados? A criança não tem noção disso. Então uma criança não pode ser batizada enquanto ela não tiver noção dessas coisas. Você já vê que a tua igreja, se ela batiza uma criança pequenininha, já é um erro. A criança não sabe tomar decisão nenhuma. Não se pode. Aqui fala quando a pessoa tem que ser batizada, quando ela conhece, quando ela entende, quando ela aceita. Uma vez que uma criança não pode atender a todos os passos anteriormente referidos, obviamente não é escriturístico batizar os pequeninos, até que eles sejam suficientemente grandes para compreender o Evangelho. Alguns meninos gostavam de insultar um velho sábio. Um dia eles trouxeram um homem, um passarinho que foi mantido firmemente nas mãos de um dos meninos. Eles pediram ao homem para dizer-lhe se o passarinho estava vivo ou morto. Sabendo que o pássaro estava vivo, mas que, com o aperto da mão, o menino podia matá-lo instantaneamente, o velho disse: a vida ou a morte está nas tuas mãos, filho. Olha que interessante. A vida ou a morte está nas nossas mãos. Depende da nossa aceitação. Depende de qual caminho vamos querer. Jesus fala, siga o caminho da vida. A vida ou a morte está nas nossas mãos quando ao tipo de pessoa que seremos ou o tipo de mundo que nós teremos. Deus diz, sua vontade, meu filho. É a sua vontade, meu filho. A escolha é sua. A vida ou a morte está nas suas mãos. Quando algum dos filhos de Deus se arrependem de seus pecados e é batizado, o Senhor fica feliz. Ele fala, este é o meu filho em quem me alegro. Queridos, para fechar, para finalizar este assunto,
Você gostaria de começar a se preparar para o sagrado ritual do batismo? Para que Deus possa dizer em seu respeito: Tu és o meu filho ou a minha filha amada, em quem me agrado? Você gostaria disso? Se você gostaria disso, me procure no particular, ou procure uma igreja adventista mais próxima de você pelo site. Procure e pede um estudo bíblico. Nós podemos estudar e você pode aprender como fazer para seguir os caminhos de Cristo. Nos procure, não tenha medo e não tenha vergonha. Que Deus possa abrir somente seu coração para que você aceite, crer e ser batizado. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo para você. Não deixe de compartilhar o vídeo, não deixe de dar o like aí no sininho, não deixe de se inscrever. Compartilhe para as pessoas saberem, conhecerem mais sobre essa história. E tem mais, queridos, tem mais. Não pare só nisso não, pesquisa mais e aprende mais, tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.